Olha, há milhares de anos, o rei mais poderoso do mundo teve um sonho que o deixou apavorado. Só que tinha um problema. Ele não lembrava de nada. Quer dizer, quase nada. A única coisa que ficou foi a sensação de que o futuro dos grandes impérios da história, tinha sido revelado para ele naquela noite. E aí fica a pergunta, né? Será que é possível um sonho que foi esquecido, revelar o futuro do mundo? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. A gente está falando de uma história que começa com um baita mistério e termina com uma das profecias, olha, mais detalhadas e impressionantes que existem. Vamos fundo nisso. Então vamos lá. O cenário é Babilônia, o centro do poder mundial da época. O governante, o rei Nabucodonosor, simplesmente não consegue dormir. Ele está aflito. Um pesadelo o deixou tão perturbado que o sono foi embora. Ele tem certeza que o sonho foi importante, mas nada, a memória sumiu. E aí, frustrado, desesperado, o que o rei faz? Ele chama todos os sábios do reino. E a exigência dele é uma loucura, é aterrorizante. Ele não quer só a interpretação. Primeiro eles têm que adivinhar qual foi o sonho. Se falhassem, bom, a sentença era de morte para todo mundo, sem exceção. Era, assim, uma tarefa impossível. Uma armadilha mortal, na verdade. Pensa bem, como é que eles iam entrar na mente do rei para tirar de lá um sonho esquecido? Não tinha como. Era um teste de poder que ninguém podia passar. E não deu outra. O decreto para a execução de todos os sábios foi emitido na hora. A resposta dos conselheiros foi de puro pânico, né? Eles basicamente disseram: "Rei, o que o senhor está pedindo é demais. Ninguém consegue fazer isso, só os deuses." E ainda completaram dizendo que esses deuses não moram com a gente. Ali, naquele momento, a sabedoria humana bateu no teto. Fim de linha. Só que no meio daquele pânico todo dos sábios mais experientes, um jovem cativo de Judá, chamado Daniel, reage de um jeito totalmente diferente. Ele mantém a calma, age com prudência. Quando ele fica sabendo do decreto de morte, ele não entra em desespero. Pelo contrário, ele vai lá, pede um tempo para o rei e se volta para a única fonte que ele sabia que podia revelar o impossível. E aqui tem um ponto fundamental. O sonho do rei é chamado de mistério. Isso é super importante porque, nesse contexto, um mistério não é tipo um quebra-cabeça que a gente resolve com inteligência. Não. É uma verdade que está escondida e que só pode ser revelada por uma força divina. A razão humana, sozinha, não chega lá. E é isso que nos leva à postura do Daniel na frente do rei. Ele não pega o crédito para si. De jeito nenhum. Ele deixa muito claro que a resposta não vem da capacidade dele, mas sim de um Deus que está no controle da história e que conhece o futuro. A humildade dele é o que abre a porta para a revelação acontecer. Agora tentem imaginar a cena. O rei ali, cético, impaciente, e de repente Daniel começa a falar. Ele descreve o sonho esquecido com uma precisão absurda. Ó rei, o senhor viu uma grande estátua. Uma imagem de um esplendor incrível, mas ao mesmo tempo terrível. Naquele exato momento, o rei é levado de volta para o sonho. E aqui a gente chega no coração da profecia. Aquela estátua era como um mapa do tempo. Cada parte dela, feita de um metal diferente, representava um grande império mundial que viria, um depois do outro. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, o Império Babilônico. O peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, que viria depois. O ventre de bronze simbolizava a Grécia de Alexandre o Grande. E, por fim, as pernas de ferro. Essas representavam o poderoso e implacável Império Romano. Exatamente. Quatro superpotências que iriam moldar o mundo antigo, todas elas previstas num único sonho. Isso nos mostra que, segundo essa visão, a história não é só uma sequência de acasos. Ela segue um rumo, um curso já traçado. E a profecia fica ainda mais específica. Chegando nos pés da estátua, eles não eram de ferro puro, era uma mistura de ferro com barro. Isso simbolizava uma fraqueza fatal no último estágio do poder humano. O ferro, que representa o poder autoritário, centralizado, tentando se misturar com o barro, que representa o governo do povo. Só que essa mistura não funciona. Ferro e barro não se ligam de verdade, e essa divisão interna seria a causa da ruína. Se a gente parar para pensar, tem um tema muito claro aqui. É a degeneração, o declínio. A estátua vai perdendo o valor de cima para baixo, né? Começa com o ouro, o mais precioso, e termina no barro, que é frágil. Isso é um símbolo poderoso da deterioração do poder humano, uma queda que vai acontecendo conforme a história se desenrola. E aí, de repente, um elemento novo entra na história. Algo que não faz parte da estátua. Uma pedra. Mas não uma pedra qualquer.
A descrição é que ela foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, a origem dela não é humana, é sobrenatural. Essa pedra representa um reino totalmente diferente, um reino de origem divina. E o alvo dessa pedra é cirúrgico. Ela não bate na cabeça de ouro, nem no peito de prata, ela vai direto no ponto mais fraco da estátua, no seu estágio final, os pés de ferro e barro, exatamente ali, na representação da fase mais frágil dos reinos humanos. O resultado do impacto é catastrófico, e é tudo ao mesmo tempo. Não é como a troca de poder entre um metal e outro. Aqui é a aniquilação total. Toda a estrutura dos reinos humanos, do ouro lá de cima até o barro lá de baixo, tudo vira pó. É pulverizado, como se fosse palha que o vento simplesmente carrega para longe. Mas e a pedra? O que acontece com ela? Ela não só destrói, ela substitui. Ela começa a crescer, crescer e se transforma numa montanha imensa que preenche a terra inteira. Aquele reino de origem divina se torna o único reino, universal e eterno. No fim das contas, essa profecia toda deixa pra gente 3 lições muito claras. Primeira, a história tem um soberano, e ele não está sentado nos tronos aqui da Terra. Segunda, todo e qualquer poder humano, não importa o quão forte ele pareça ser, é temporário. E a terceira, um reino final, que não pode ser abalado, está destinado a triunfar sobre todos os outros e durar para sempre. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A profecia da estátua nos mostra uma visão da história que tem começo, meio e um fim muito bem definido. Diante disso, a pergunta que fica é: qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é a nossa responsabilidade no meio desses grandes acontecimentos? A resposta, quem sabe, está na decisão de a qual reino no fundo a gente quer pertencer.